Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar o tópico 2 da lição 12, que será ministrada no dia 21 de junho de 2026. Tem como título A Reconciliação de Jacó com Esaú, texto áureo. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Gênesis capítulo 33, versículo 4. Verdade prática: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. O objetivo do tópico 2: mostrar o encontro de Jacó e Esaú. A palavra-chave da lição: reconciliação. Título do tópico 2, o encontro entre Jacó e Esaú. 2.1, Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor. Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, não se inclinou apenas 1 ou 2 vezes, como era costume naquela época, como era comum naquela época, mas inclinou-se 7 vezes. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. Mateus 11, 28. 2.2, Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos, e certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que, ao ver seu irmão ir ao seu encontro, com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó já não tiveram mais lugar. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Provérbios 18, 19. Capítulo 18, versículo 19. 2.3, o perdão verdadeiro. Houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado e o nome de Deus de Abraão foi glorificado. Ele, porém, foi envergonhado e o nome do Deus de Abraão foi glorificado. Como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor, abracem-se e reconciliem-se, como fez Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e, com amor, buscar o entendimento, como ensinou Jesus. Em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17. Sinopse 2, Esaú e Jacó se encontram e se perdoam. Auxílio bibliológico, perdão. Biblicamente falando, perdoar é menos uma mudança de sentimentos, emoções e mais uma restauração real de um relacionamento. Trata-se de reparar um dano, processo que é geralmente caro e doloroso. O perdão expressa o caráter do Deus misericordioso, que perdoa avidamente os pecadores
que confessam seus pecados, arrependem-se das suas transgressões e expressam isso por meio de ações apropriadas. O perdão nunca é questão de direito humano. É exclusivamente uma expressão graciosa do cuidado amoroso de Deus. A necessidade humana de perdão decorre de ações decorrentes da sua natureza decaída. Essas ações ou não ações, feitas deliberadamente ou por coincidência, destroem a relação das pessoas com Deus, a qual só pode ser restaurada pela misericórdia perdoadora de Deus. Durante a aliança mosaica, o pecado colocou os ofensores sob a ira de Deus entre os ímpios. O resgate desse destino poderia ser obtido somente pelo perdão de Deus, que era obtido por meio do arrependimento e do sacrifício. Embora o sacrifício fosse necessário para expressar o verdadeiro arrependimento, é um erro considerá-lo um pagamento que poderia comprar o perdão de Deus. Então, aquele animal sacrificado, aquilo não era um pagamento, não era uma troca. Eu sacrifico o animal e Deus me perdoa. As atitudes, o movimento, o sentimento, a decisão de abandonar o pecado, de ter uma mudança de vida, é que valia, isso é que valia. E a atitude do sacrifício, nós sabemos, era uma tipologia de Jesus Cristo. Assim como aqueles animais eram sacrificados por causa do pecado do povo, assim Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade, para perdoar os pecados da humanidade. O perdão de Deus continua sendo o seu dom gratuito e imerecido. Ainda que o sistema sacrificial tenha sido abolido, ou melhor, completado por meio de Cristo, Hebreus capítulo 10, versículo 12, o ensino do Novo Testamento continua a reconhecer as condições para o perdão. Visto que o perdão restaura o relacionamento, o ofensor permanece envolvido e deve desejar a restauração. Deus não concede o seu perdão sem considerar a parte infratora. Assim, irmãos, nós terminamos o tópico 2 da lição 12. Compartilha com irmãos e amigos e com todos aqueles que estão estudando esta revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.